Boa noite a todos. Estamos começando com muita felicidade o nosso segundo Papo de Diva. Você assistiu o primeiro? Eu sei que aqui nesse ambiente existem duas pessoas que não assistiram o primeiro. Então, se não viram, o problema é de vocês, que agora é só daqui para frente. Como é que foi, Isaac? Como é que você achou assim, nossa primeira experiência? Muitos comentários, como é que foi o negócio? Olha, primeiro é um prazer, né? Sempre é um prazer estar aqui com vocês, mulheres maravilhosas. Eu achei que foi ótimo. Claro, né? Somos suspeitas, porque a gente se adora, a gente sempre pensa em melhorar uma coisinha ou outra, porque temos uma visão crítica, né? Eu trabalho com TV com essas coisas faz tempo, então assim, uma coisinha ou outra você pensa, pode melhorar aqui e tal, mas foi muito especial, naquele espaço lindo do Cineluz, né? Agora a gente já tá com esse cenário novo, mas eu fiquei bem animada, tô bem feliz com esse nosso projeto. Ali. Eu não assisti, mas a parte legal foi saber o que as pessoas viram, né? Então eu recebi o feedback sem saber o que tinha acontecido, né? Então eu fiquei bem surpresa e até hoje as pessoas estão comentando e estão dando sugestões, o próximo programa, como que vai ser e tal. Então eu fiquei bem animada. Eu espero, né, que daqui pra frente eu possa assistir todos os nossos programas também, né? Eu sempre espero que o pessoal seja sincero e não minta pra nós, que esteja falando a verdade, né, Flavinha? Eu recebi muitos elogios, claro, teve cenário especial, família, mas as amigas da minha mãe assistiram, meu pai, todo mundo falou super bem. Eu acho que a gente tá indo pelo caminho certo. Bom, se o Britão gostou, gente, é porque realmente a gente deu uma bola dentro. Bom, e a gente tem muitas novidades para mostrar para vocês, mas antes a gente vai para aquele desafio do primeiro programa, para quem assistiu. Vamos ver quem que acertou as fotinhos relacionadas às nossas 4 personagens aqui. Vamos ver quem será a primeira foto. Lei Esteves. O pessoal acertou, né? Não tinha de como costas, acertar. né? Uma pessoa tímida, contida. Vamos ver a Índia. Quem é? A Covinha, ela tem até hoje. Não, me engano, tem até hoje. Você tem a Covinha até hoje, né? Até hoje. Então, é a Isabel. Bom, a terceira criança, que é uma pessoa que não gosta de se mostrar. Não, tímida A Flavinha Brito. E a última, o Bucudinho. A prova de que essa boca é natural e não é botox nem preenchimento. Mas a minha tava fácil, porque é a única moreninha, né? Ali mais moreninha, mais queimadinha, então tava fácil. Essa foi boa. Bom, e a gente tem um quadro diferente hoje, e quem vai trabalhar nesse quadro com todo afinco é a Flavinha. A gente vai começar um quadro Me Ajuda Diva. Uma telespectadora mandou uma pergunta aqui. Fiz uma rinoplastia e não ficou do jeito que eu queria. Agora minha autoestima está péssima. Não sei o que fazer. Divas, o que eu faço? Então, quando a gente fala em rinoplastia, a gente está falando de uma cirurgia, um procedimento invasivo, que deve ser feito por um médico no hospital. Existe um procedimento que é mais suave, que não dura a vida inteira, que se chama rinomodelação, que pode ser feito por médico, por alguns outros profissionais da saúde. A rinomodelação é a aplicação de ácido hialurônico ou fios para empinar um pouquinho o nariz, para arrumar um defeitinho, e ela não dura a vida inteira, de 1 ano e meio a 2 anos. Então, às vezes, a gente pode começar com um procedimento menos invasivo. Para ver como é que fica. Aí depois, gostei, me acostumei, eu posso partir para uma cirurgia. Certo? Então, você vai fazer uma rinoplastia, um procedimento grande, é um pouco mais complexo. Você não gostou, mas será que você não gostou porque você projetou uma coisa na sua cabeça? Será que não ficou bom? Você que esperava uma coisa diferente? Tudo isso conta num resultado final satisfatório. O que você acha disso, Isa? Bom, como você falou ali, a gente pode fazer um teste, mas daí me vem na cabeça, por exemplo, vamos dizer, como que você falou? Rinomodelação, que não é tão invasivo. Mas se às vezes a pessoa tem um problema grave, vamos drástico, aquele narizão, osso de tucano, coisa, a pessoa odeia que uma coisa assim não resolve, né? Eu acho assim, é complicado a gente mexer com qualquer parte. Com o rosto, então, eu acho complicadíssimo. Porque o nariz muda completamente a expressão. A gente tem visto, né? Muda totalmente. Eu tenho um pouco de medo.
Mas eu entendo, às vezes, a pessoa tá super insatisfeita. Mas aí entra o que a gente comentou antes. Você projeta, vamos pro lado psicólogo, você projeta, eu quero ter o rosto da Angelina Jolie. Mas você tem a cara da Meg Ryan. Não vai ficar com a cara da Angelina Jolie. Eu acho que tudo a gente tem que ter uma parcimônia, uma calma. Quem sabe fazer um teste, ver se... Porque, agora uma pergunta, você faz uma coisa drástica, dá para voltar atrás? Uma cirurgia dessa não vai ter como reverter. No caso dessa menina, a gente até não viu a foto, seria legal ver. Mas se ela fez uma coisa, poderia amenizar, talvez? Deixa eu só perguntar uma coisinha rápida. E quando a Ali vai dar o parecer psicológico dela, mas antes de você fazer isso, não tem uma telinha lá que faz uma simulação de como que vai ficar? Então, é isso que eu acho. Às vezes ela projetou uma imagem na cabeça dela e o nariz não ficou como ela imaginava. Mas com certeza o médico deve explicar, tá? Assim, vai melhorar aqui, vai melhorar aqui. E pronto. Eu acho que a gente devia mandar uma foto pra gente ver. Que às vezes tá bom, você que esperava uma coisa que não ia combinar com você. Boa, Isso da foto é boa. Tá, e psicologicamente falando, essa nossa colega, porque ela se odiou, né? E agora? O que a Ali Freud fala? A Ali Freud fala assim, bom, o seguinte, tem inclusive alguns médicos, né, que a gente recebe um encaminhamento no consultório para fazer uma avaliação psicológica antes. E vou contar para vocês, a cirurgia de nariz é tão importante quanto né, contando com esse contexto corporal, imagem e tal, quanto o corpo, o nariz e o corpo. Né? Então, pense bem, quando você olha o teu rosto, às vezes não é nem o nariz que incomoda. Hoje, com a harmonização facial, quanta coisa que melhora numa puxada aqui, no aumento do nariz. Né? Então, às vezes a pessoa conversando, né, você vai identificando se ela não tem uma distorção da própria imagem, né? Se de repente algo que passou na vida dela é um bullying na infância, né? Hoje é uma situação que ela traz muito maior, né? Talvez a própria aceitação daquilo, porque pense bem, todo mundo talvez esteja insatisfeito. Sim, lógico, com algum todo pontinho, mundo, né? Imagine uma pessoa que passa carregando, de repente, um trauma, alguma coisa em relação ao nariz e passa a vida buscando a solução desse problema. Juntando dinheiro. Junta uma grana para fazer isso. Faz a cirurgia e não é isso. Mas é que ela ficou tão dependente emocional dessa resolução de problema, assim, que ela seguiu a vida dela buscando algo, mas não era aquilo. Colocou muita responsabilidade no nariz. Tudo era culpa do... Ou às vezes o peito, grande ou pequeno. Eu até vou dar bem rapidinho um exemplo. Eu tinha uma amiga em São Paulo que ela realmente, ela tinha o peito enorme. Ela era baixinha, era um peito... Começou a um ponto de fazer mal para a coluna. Gente, mas aquilo assim, vocês não têm noção. Ela era uma menina travada, era complicado no teatro, era bem difícil. Ela fez essa cirurgia. Outra pessoa. Foi uma libertação, porque a vida dela era uma paranoia, porque tudo... Sabe quando a pessoa até fica com aquela... De tanta vergonha do peito, a gente quer empinar. Ela assim, ó, né? Esconder. Mas sabe que eu tava me lembrando também, a gente tem várias histórias que você vai lembrando quando você vai falando do assunto. Eu tenho uma amiga que se separou. E o problema foi que o marido que deixou dela. E quando o marido deixa, já é um problema. Você fica pensando, pô, o que eu tenho? Porque é muito comum que ambas partes, ou a mulher, enfim, mas quando o marido sai de casa, assim, então ela ficou, assim, muito complexada no sentido de, eu não sou bonita o suficiente. E pra estragar tudo, ela da minha idade, ela tinha já 40 anos, e ele foi morar com uma menina de 19 anos. Nossa! Então, para ela foi um trauma gigantesco, assim. E aí ela resolveu fazer cirurgia plástica para compensar no desespero essa baixa autoestima que esse que não resolveu. Porque o problema não era no corpo dela, não era nela. Vou falar, dei um exemplo interessante que acontece, assim, que as pessoas às vezes passam por um conflito, um estresse, uma perda, eu tenho que mudar. Tem que mudar. Mulher, minha imagem. Cabelo. Vai cortar cabelo. Vai cortar cabelo. Quando eu tinha loja de cabeleireiros ali, às vezes a pessoa chegava assim, loira, e quer ser ruiva. Aí a gente perguntava, você passou por algum término, algum trauma, alguma coisa? Porque, né, a primeira coisa que você vê.
Então, isso é bem complicado. A gente vai para o intervalo e já volta. A gente vai voltar com vários assuntos interessantes. Inclusive, vamos falar mais sobre harmonização facial ou demonização, né? Porque tá Às vezes difícil é. o negócio. Já voltamos, só um minutinho. Voltamos com o segundo bloco, Papo de Divas, e nós vamos iniciar com uma pesquisa feita nas nossas cidades. Vamos ouvir a opinião das pessoas. Eu acho que se você tem vontade de fazer, você tem que dar o tapa na cara e fazer mesmo. Se tem algo que te incomoda e você tem condição de melhorar, por que não, né? Ah, sim, eu acho legal, eu acho válido fazer procedimentos estéticos, até porque você fica com uma aparência bem mais legal, né? Eu tô precisando, quem sabe lá. Na minha opinião, eu acho que o procedimento estético ele tá muito em alta. Assim, eu faria sim. Eu acho que todo mundo quer se sentir mais bonita, todo mundo quer se sentir mais jovem. E, assim, sinceramente, não fiz muitos ainda porque não tá me sobrando. Mas se sobrar, vou fazer sim. E vocês sabiam que esse mercado da estética, de procedimentos estéticos e cirurgias plásticas movimenta 85 bilhões de dólares, gente? Vocês sabiam? E olha só, a gente escutou aqui a mulherada falando, né? A maioria é a favor, realmente é uma moda, é uma onda assim, que como a gente comentou, que às vezes está quase, né, para não dizer, tá passando do limite. Então vamos lá, Isabel, você ganhou uma cirurgia em uma parte. O que você faria? Ou se daria o bônus para amiga? Pra mim, Olha, uma parte só. Uma só. Só Uma uma coisa que parte. você pudesse arrumar. Ai, gente, eu tenho sei a muito resposta. seio. Eu sei a minha resposta. Eu tenho muito seio. Eu diminuiria meu seio. Mas uma vez, agora que você falou desse dado ali de 85 bilhões, vocês sabem que o Brasil é o país que mais faz cirurgias plásticas no mundo. Infelizmente, E são né? as pessoas mais Altíssimo. bonitas do mundo, eu Eu acho. também acho. também acho. E entre É. jovens, E essa aqui pesquisa. e aqui tem 4, né, volumes desse. De jovem? Efeitos Jovens? de De jovens. mulheres bonitas. Eu pensei, será que é jovens? É de Não, cirurgias plásticas? É de procedimentos? Bom, se eu posso fazer, se eu pudesse fazer, que talvez eu faça até, eu diminuiria meu seio, porque como você falou da tua amiga, eu tenho muita dor nas costas. Isso me, sabe, eu tô ficando com uma postura mais arcada, assim, porque daí eu fico, chega no final do dia, meu sutiã tá afundado aqui, é muita dor, então eu faria uma cirurgia plástica no seio. Eu uma vez, quando você falou da altura, tem que perceber isso também, eu ia fazer uma rinoplastia. Só que isso há 20 anos ou 30 anos atrás não existia ainda tanta questão em relação à harmonização facial. Você não tinha ácido hialurônico para fazer essas coisas. E aí a pessoa com quem eu fui consultar falou, olha, para tua altura, para o teu biotipo, um nariz empinado não vai combinar com o conjunto da obra. Então a pessoa mediu, o médico mediu, falou, não sei o quê, porque você tem esses... Então, acho que a gente tem que pensar nisso, porque a opinião profissional é muito importante. Não adianta você quer fazer aquele negócio, só que não vai ornar, não vai combinar, não vai. Não é o teu Mas tipo, não né? Eu tenho a sensação que as pessoas talvez cheguem assim mesmo pro médico e falem, eu queria esse nariz assim. Eu acho que deve Mas ter. tem um cirurgião plástico aqui, que uma vez ele estava falando que as pessoas chegam com a foto com o... Como é que fala? Quem eles querem ficar, o modelo. Quando você... O filtro. Uhum. Fica assim, ó. O filtro. Como é que a pessoa vai querer levar o negócio? Aí filtro não é tem como, né? brincadeira. Aí, é só na claro, ela internet. vai se frustrar. Não vai porque gostar, ficar como não tá vai. ali, né? Tá, Só Flavinha, vamos pra Flavinha. Você ganhou uma cirurgia. Eu Onde já será? sei a resposta, é na mama. Meu Deus, Também? todas. Na mama, mas é minha porque é pequeno, queria aumentar, levantar um pouquinho. turbinar. Não turbinar, queria levantar um pouco, Uma aumentar leve um pouquinho. turbinadica. É. Uhum. Ah, pô, e Ali, Já você viu, o pessoal foi reto nos peitos. É difícil, Quando é porque a difícil pessoa se ama, tem a escolher, estima né, alta, já aonde. tá gata demais, não precisa fazer É, Não tem, mas claro. é que É difícil. não, eu ia também brigar com a gravidade ali, porque talvez não é nem aumentar nem diminuir, mas É era levantar. dar um upgrade. É assim, isso né? mesmo, Só é pra, isso aí. né? É só Mas pra... também eu fico nessa, porque tem outra questão, né? Tipo, eu sei, porque eu fiz isso depois que eu amamentei, filho e tal. Eu falei, beleza, agora dá pra fazer, né? Durou 6 meses, né? Porque também existe uma outra coisa por trás disso aí, que é a produção de colágeno, a própria pele e tal. Então, assim, não ficou aquela coisa que na primeira vez que eu imaginei, porque ele falou, isso, Ali, isso é Desculpa, consciente, tá? Vai acontecer.
você perde peso de novo. Então, em um outro momento, talvez você estava lá, mais novinha, bombas de colágeno, né? E agora a situação já ficou um pouco diferente, né? Eu penso nisso, eu penso que não vai ficar como quando eu tinha 18 anos, mas eu queria melhorar. É que não faz muito tempo, já nem me lembro como era quando eu tinha 18 anos, então eu não vou ter esse parâmetro para me queixar. Hoje em dia, gente, essa obsessão, vamos pôr nesse ponto, obsessão pela mama tá muito grande. Se vocês, vamos ver se vocês lembram, lá na década de 80, quem tinha peito muito grande queria tirar. Era uma onda de você diminuir ter peito pequeno. Não era moda. Não era moda. Dos anos 90 para frente que começou essa moda do peitão. Algumas perderam a mão, foi por uma coisa exagerada demais. Então é isso que eu acho que também tem um pouco da cabeça da pessoa e do cirurgião. Como é que uma menina que pesa 50 quilos vai botar, sei lá, né? Tem que ter um equilíbrio. Exato. Mas é a minha opinião, porque se a pessoa com 50 quilos gosta, ela quer, né? Tem que ter um limite, mas Tem isso o aí, gosto é o de cada um. gosto da pessoa. Mas eu não sei se você, desculpa te cortar, mas nos últimos tempos também tenho visto muitas mulheres querendo tirar a prótese. Em função, né, daí você vai, por exemplo, chega numa idade ali, os 40 e tantos, que você começa a prestar atenção em menopausa, reposição hormonal, blá, 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 e de repente até a incidência, né, de um câncer. A pessoa, não, tira tudo, né? Não sei se choca um pouco, assim, com a vaidade e a vida, né? Porque daí você também passa a ter que valorizar outras coisas quando você está diante de uma situação assim, né? Mais grave é que passa aquela onda, né? Passa. Porque eu conheço mulheres que tiraram a prótese depois justamente por isso. Eu sei que eu gostaria de aumentar, melhorar, mas eu resolvi tirar a prótese porque eu vou ter que fazer reposição hormonal. Eu não sei explicar cientificamente se isso interfere ou não, mas estou contando pelas experiências que eu ouvi. Então, também, sei lá, se poderíamos dizer que em um determinado momento da vida as mulheres acabem olhando para uma outra questão e a vaidade... Flavinha, mas você não sente? Todas nós aqui já passamos dos 40 anos. Só eu que passei dos 50. Só um pouquinho. Bom, 41. O que vocês pensam? Você não acha, Flávia, que tem muita pressão da mídia para as mulheres, principalmente para as mulheres que já estão, que não são mais aquelas que são chamadas de novinhas, porque hoje, gente, passou de 20 anos, não é mais novinha, eu acho um absurdo isso. Eu com 30 e poucos me achava novíssima. Então, eu acho que você não vê isso, que tem uma pressão muito grande da mídia. Se a mulher sempre tem que estar magra, tem que estar arrumada, tem que estar bonita, não pode ter ruga, não pode ser flácida, não pode ter celulite. Claro que tem, gente. Você sabe que isso tudo é mentira, né? No Instagram ali, o que a gente vê, eu até estava vendo um documentário sobre isso, as mulheres, elas ficam o dia inteiro fazendo vídeo. Então, elas saem de uma mesa de massagem e vão fazer um vídeo. É lógico que ela tá com a bunda dura, com coxa sem celulite, porque ela acabou de fazer o negócio para fazer o vídeo mostrando, olha, eu sou fitness. Não é bem assim. E aí as pessoas acabam caindo nessa barbaridade, que é uma grande mentira, e aí colocam um peso enorme para ficar como aquela pessoa ali, mas aquela pessoa não é real, não é verdade. O que você acha disso? E sabe o que acontece? Muitas vezes é diferente a gente se comparar, nós, pessoas normais, mãe, trabalha, professora, para uma menina influencer que vive para aquilo. Ela passa o dia inteiro na academia, ela ganha 1000 suplementos, ela tem 18, 20, 25 anos e ela só faz isso, entendeu? Então ela tem essa... Então, de repente, até ela é durinha, né? Tem uma coisa boa, uma pele, se esforça. Mas a gente não pode entrar nessa paranoia dessas influências. Não tem uma aí, é ruim a gente ficar falando, nada contra, né? Mas não tem, eu não sei direito, mulher de um sertanejo que tem uma barriga absurda, trincada, Virgínia, não é isso? Que acabou de ter um monte de filho. Gente, aquilo, ela tem um dinheiro absurdo. Ela fez um monte de filho e fez um monte de tratamento, uma coisa desnecessária, né? Uma menina que perdeu a mão também e fica exibindo uma barriga surreal. Aquilo não é nem bonito, na minha opinião.
logo depois de ter filho vai Não ter tem. uma barriga Vai ter assim. uma barriga assim. É só ela. É só ela. Então a gente tem que cuidar, eu acho, principalmente com essa nova geração, Toda a e vida. trazer essas meninas para a realidade. Uhum. Porque senão tá aí, depressiva, bullying, porque ela não é bonita, não é loira, não tem a cara da Barbie. Uhum. E daí vira essas meninas de cabecinha fraca. Você assistiu né? Substância? Sim. Ai, sim. Não. Quem não Nossa. assistiu Substância, Tem que ver. assista, porque é uma baita lição Mas sobre o que nós estamos falando. assistam, mas assim, eu não sei, eu vou dar uma opinião. Tem umas partes que dá pra ir comer alguma coisa, dar comida pro cachorro, tipo assim, não dá, não é. É um filme que É que tem é um filme de terror, na verdade. estranhamento. É terror ali, né? É uma ficção com estranhamento, é uma coisa muito chocante. Mas isso, é chocante justamente que fala nisso. Eu não quero ser assim, vou ser substituída, então eu vou me substituir por mim mesma. Eu vou construir em mim, vou projetar em mim mesma, vai nascer de mim aquilo que eu gostaria de ser. Só que aí, não aceitando o fato de que ela não é aquilo que ela se projetou naquela imagem criada ali, ela não quer mais voltar. E aí, E a perda. Ai, gente, a eu quero consequência, assistir. Se não viu, Não. não tem que ver. Não vamos contar muito, É. mas assim, é chocante. Chocante. Porque é até uma coisa depressiva, né? Mas, gente, olha só, esse papo é muito bom. Realmente, esse assunto é um assunto polêmico, é uma coisa que está muito, muito em voga e a gente vai conversar mais. Mandem as suas perguntas, nós vamos para o intervalo comercial, mas a gente já volta. E vamos colocar uma perguntinha só para você. Você acha que nós aqui deveríamos fazer um procedimento? Bom, voltamos aqui no último bloco e temos que fechar essa discussão polêmica, que deve ter muito mais coisa pra gente falar sobre o assunto, né? Que eu acho que aí vem uma referência ou uma influência que é positivo, sim, que a tecnologia ajuda muito, porque hoje se eu chegar lá e ele passar um scanner em mim, pode me ajudar muito, assim como a mídia, né? Essas referências que a gente tem aí pode ser negativo, né? Então, acho que fica algo para se pensar, né, num equilíbrio. Eu até tenho uma colega que faz os meus procedimentos que a gente fala ela fala, olha, a gente está gerenciando o teu envelhecimento. Legal. Gerenciando. Calma, cautela, uma coisa de cada vez, tal, né? É isso. Né? Então, eu acho que fica aí esse alerta pra gente perceber o que Os procedimentos existem, Sim. né, pra gente fazer para melhorar. Tudo que a gente faz para melhorar é válido. Mas Para não errar a mão e não ficar demonização facial. Isso, daí vira demonização. E eu acho assim, o essencial que foi falado aqui, respeitando o teu corpo, a tua beleza, a tua estética, tipo, cada um no seu quadrado. Eu sou morena, eu nunca vou ser a Barbie, porque a Barbie é loira de olho azul, então eu não posso querer ser a Barbie. Então eu acho assim, você respeitando a tua etnia, né, já é uma grande coisa. E faça para você, não faça para os outros. É, né? essencial, E né? aí? Agora nós vamos começar com o quadro Resolvendo os Problemas do Mundo, porque a gente está aqui para resolver os seus problemas, já que os nossos a gente não resolve. São irresolvíveis. O problema do mundo hoje foi nos enviado através de uma pergunta, que a Isa já vai ler para vocês, falando de um vizinho barulhento. Pois é crítico, né? Eu, na verdade, fiquei com um pouco de inveja dessa pessoa, mas tudo bem, né? Não sei vocês. Eu vou ler a pergunta, talvez vocês se sintam o mesmo. Com cuidado, com Bom, cuidado. É uma amiga nossa, eu vou falar das iniciais dela, é a NFA. Ela mandou a pergunta para mim. E ela falou, Isa, eu vou fazer a pergunta para você, né? Porque eu tenho mais intimidade e não vou colocar lá no Play, senão vão censurar, vão cancelar vocês. Então ela resolveu fazer pergunta para mim no meu Instagram. Então vai lá. O vizinho de cima do apartamento da filha dela, ele trabalha muito e faz muito barulho às 5 da manhã, às 5 da tarde e ao meio-dia. Então fica aquele ruído na parede, assim, como é que é aquele barulho de chinelo? Aquela bateção de Aquela parede. coisa ali, né, que é um movimento retilíneo uniformizado, às vezes acelera, às vezes desacelera. E a pessoa que está junto com o vizinho, que deve ser uma mulher, ela emite ruídos. E isso tem incomodado muito a filha dela.
Eu falo E pra o vocês, prédio todo. que inveja branca. Mas enfim, ela pergunta o que fazer, como resolver esse problema que é um problema do mundo. E aí, Olha. Luiz? Eu, na verdade, tô achando que nem é tão problema assim. Duas. O problema é você que está embaixo ou em cima, né? É, o ponto de vista de quem tá vendo. Cada um Ouvindo, ficou né, num na lugar. verdade. Eu fiquei realmente na filha ali, né? Que tá ouvindo. Né? Sim, atrapalha o sono, você não dorme direito, como é que você vai tal. trabalhar no outro dia? Já aconteceu isso com vocês? De escutar assim barulhos. Em qual situação? Não sei, escutando. Já aconteceu e eu vou dizer, eu já resolvo o teu problema o seguinte, porque eu já fiz isso. Minha mãe fica louca comigo, né, mãe? É o seguinte, vassoura, gente. Começou Boa! barulho, vassoura, ó, tá. Cuidado se a tua casa for de gesso. Gesso, é. Vassoura. É. E se for no chão, bate o salto. É. Eu sou meio barraqueira nesse ponto. Se não resolver, desculpe, o negócio for constante, Bate começar na a me porta, atrapalhar, dá uma conversadinha, fala com o né? síndico. Ah, vai dar show no prédio agora? É, não, verdade. Fica contando dinheiro na frente dos pobres? Eita, nós! Né? Eu já morei num apartamento que a gente escutava se a pessoa estava fazendo número 1, número 2. Ah, então. Isso era Triste, horrível. E a né? gente escutava tudo, inclusive esse tipo de probleminha. Exercícios. Que Eu tá, é. acho que eu durmo, quando durmo, eu durmo tanto que eu não Mas, acordo gente, com barulho. São em horários que não tem como a pessoa... Meio-dia. Meio-dia. 5 da tarde. A guria estudando ali. A Flávia é sempre boazinha, gente. Até nisso ela é boazinha. Ah, gente, eu fico feliz pelas pessoas. Olha. Bom, antes de continuar, eu quero apresentar a vocês a Isabela Kirten, que é bacharel em Direito, é advogada, a Alice Teves, que é psicóloga, eu sou jornalista, fui professora universitária, e a Flavinha, que é de bom coração. Né? Ela é, gente, um Flavinha, que é doce. dentista, professora universitária. Você ela fala que não é, apaziguadora. mas... A área é sensata e a Flavinha é apaziguadora. Coloco meu fone de ouvido e continuo Fico de fazendo boa, as coisas que eu tenho que gente. fazer. Meio-dia, não tem silêncio na casa. Nossa, eu já abro a janela. Gente. Vamos parar com isso. Olha, Eu já dou também. Eu não tenho coragem de fazer barraco assim. Eu acho que eu ia lá. Porque se me incomodasse muito, eu falaria com o síndico. Era isso que eu ia É, eu acho que Eu não assim, ia bater na porta da pessoa. uma linha educada, né? É, uma não, linha uma educada, linha- uma linha amiga, lady. procura o síndico. Uma linha linha lady. educada, lady, síndico. Interessante, a gente pode pedir opinião. Existem normas, assim, do barulho, né? Horário, Horários, tal. Mas meio-dia, 5 da tarde é horário É liberado. livre, né? Mas não vai estar lá no livro lá do condomínio, não pode dar chinelada, tal hora, né, e tal. Generaliza. Isso. Você viu como que o bom senso é um negócio drástico na nossa vida, né? Às vezes a gente não tem problema, os outros causam o problema que a gente tem na vida. Isso que é um problema. Por isso que a gente está aqui, para resolver os problemas do mundo. Bom, Isabela, eu quero perguntar para você sobre esse assunto, tá? Você iria lá, falava com o síndico. O síndico não... Aliás, você bateria na porta lá, não deu certo. É. Você falaria com o síndico, não deu certo. O que você faria daí? Ah, daí eu vou lá na pessoa. Não. Ah, daí eu vou. Eu sou daquela que vou lá. Vai lá e resolve ou deixa o pessoal sendo feliz sozinho? Cara, eu ia no síndico, eu não ia ter coragem de falar pra pessoa. É, eu também. Eu não ia ter coragem. Não. Eu Ia encher o saco do síndico, encher até ele resolver. Eu não ia ter Não coragem ia, de não bater ia. na porta Se da bem que eu pessoa. acho que resolveria, porque é muito chato. Se a pessoa alguém chegar na tua casa e falar, só uma ó, pessoa, fulano, seu prédio todo. o pessoal tá reclamando, pegue mais leve. Acho que, sei lá, acho que a pessoa se constrangeria, de E- repente, é claro que ela ia, né? Sim, Aí é bom e senso pensa também, né? nas crianças. Mãe, que barulho é esse? Meu, tem que explicar Ah, tem o uma negócio, titia passando ai. mal ali no outro andar, a tia não tá bem. Estão correndo Ela na tá- esteira de chinelo. Entendeu? É verdade. Todo dia né? uma desculpa, né? Todo dia uma Estão desculpa. fazendo abdominal. Isso é casal recém-casado. Única explicação. Ah, e né? daí rola outras curiosidades. Minha cabeça já foi além, né? Tipo, será que todo dia é a mesma Rotina? rotina? A ou mesma sai uma, pessoa. outra sai Ah, a Será que não continuação é- da história a gente Como precisa. ela é? Como ela não mora aqui, pode ser que ela mora em outra cidade maior, pode ser um menino que faz isso para ganhar dinheiro também, né? Já que é um moço. É que tem muitas coisas. Pessoa que Se mandou for a profissão do cara,
Não, já acabamos com o menino agora. Aí fica a dica, se você tem um problema para resolver, vocês estão vendo, manda pra gente, manda a sua pergunta, porque a gente vai achar uma solução. Truncado, né? Ou a gente deixa o problema maior ainda, porque Assim, agora... Ou você vai preso. Ou a gente acaba com a pessoa, assim, com a moral dela em um segundo, né? Destrói totalmente a criatura. Não, se você já fez, né, se já aconteceu algo assim e você teve uma atitude efetiva, você pode participar com a gente e dar a sua dica. a sua solução. Pô, vamos aí. colocar lá nos stories da Ubiplay. Se você tivesse um problema de uma pessoa que não deixa você descansar nunca, faz um trabalho árduo, pesado, complexo demais, difícil, de tanto em tanto tempo, como é que você resolveria? Então a gente vai escrever certinho lá, você vai dar a gente vai colocar uma enquete, dá pra colocar uma enquete, e aí você vai dar a sua opinião sobre como resolver O isso. pessoal da edição se vira para fazer isso agora, né? Como vocês vão fazer isso a gente não sabe, mas pode participar. Agora vamos combinar que a gente fica com um pouquinho de inveja, né? Um pouquinho de inveja. Mas aí entra, gente, se a gente pensar agora de um lado bem certinho, respeito, que é uma coisa que a gente já falou. E vocês já perceberam que essa parte do respeito é em todas as áreas? Sim. Que se você for no teu limite, respeitar o limite do coleguinha, ok. Se você faz a plástica no limite, ok. Põe o peito no limite, barulhinho, no limite, ok. Entendeu? Se a pessoa come no limite, ok. É tudo uma questão de você ter controle. Bom senso. Bom senso Sabe que é a agora vai palavra. ocorrer uma coisa também? Será que não estão fazendo vídeos? Que tem esse lance também, né? Muita criatividade. É muita Você vê, a criatividade. pessoa pode fazer vídeos, né? Ela pode estar... Porque se a gente for direto falar com a pessoa, de repente ele explica para mim isso. E daí eu Você vai falar o quê? Você já imaginou se a pessoa é um trabalho? Mas isso que eu falei, porque eu tô vendo aqui, ó, é 5 da manhã, 5 da tarde e meio-dia. Você vê que de noite parece que Dorme. come, dorme, toma banho, lê um livro. Talvez essa pessoa deveria continuar essa historinha pra gente, pra que a gente possa completar um pouquinho mais, hein? Ou faz algumas dessas dicas que a gente deu aí, vamos ver se resolve. Se não resolver, a gente quer chamar essa pessoa para entrevistar aqui, saber por que faz isso, porque agora a gente não vai conseguir saber. Eu sou curiosa pra caramba, né? Mas Eu quero muito saber o que a pessoa faz. meu ponto universal tá avisando que hoje está acabando o nosso momento nessa noite tão nossa terapia. deliciosa, mas a gente vai voltar, né? Sexta-feira. Bom, sexta-feira que vem você tá super intimado, porque sexta-feira que vem a pauta vai pegar fogo. Você pode saber qual vai ser a pauta do nosso próximo assunto seguindo a UBPlay nas redes sociais. E passa essa pauta para os seus amigos, fala bem de nós, fala para as pessoas assistirem sexta-feira nosso programa, porque a gente precisa dar uma, nesse começo e para frente, senão vamos perder nós. Tchau! Beijo. Tchau, até a próxima.